Por que será que o Sol brilha? Por que que ele libera tanta energia e da onde que vem essa energia? Do que é feito o Sol? Qual é o seu estado físico? Todas essas questões nós vamos tratar agora e de antemão podemos dizer que para entender tudo isso é necessário recorrer à física nuclear e entender quais são as reações nucleares que estão acontecendo dentro do Sol e por que elas acontecem, quais são as suas consequências. Para esse assunto, eu recomendo a leitura deste livro aqui, que é o livro do Isaac Asimov, do Isaac Asimov, que fala sobre tudo isso que vai ser tratado aqui. O Isaac Asimov é um físico que se dedicou muito à divulgação científica. Então, sem perder o rigor científico, ele escreve tratados de maneira muito didática e que o leigo em física pode entender. Então, o Isaac Asimov, nessa obra aqui, com uma linguagem bastante acessível, ele explica o que define um planeta, uma estrela, quais são os tipos de estrela que existem e o que acontece no interior de uma estrela, de tal ponto a fazê-la brilhar. Quando eu seguro um objeto na mão, os meus dedos estão pressionando a superfície do objeto, né? E o que impede que os meus dedos não penetrem na substância que compõe o livro. Então, nós já vimos num vídeo anterior que isso acontece porque as eletrosferas dos átomos das pontas dos meus dedos interagem com as eletrosferas dos átomos que constituem o livro e como ambas as eletrosferas são feitas de cargas negativas, elas vão exercer uma força repulsiva, né, entre elas. Portanto, isso vai impedir com que os meus dedos ocupem o mesmo lugar no espaço do que essa agenda aqui, né? Bom, quando eu estou sentado, né, nesse momento eu estou sentado numa cadeira, a gravidade está me puxando para baixo. O que me impede com que eu vá para baixo atravessando o corpo da cadeira? Então, novamente, nós temos as eletrosferas, as nuvens eletrônicas dos átomos que compõem a cadeira exercendo uma força repulsiva com relação aos átomos meus, do meu corpo, da minha roupa. Nós, em Física 1, em Mecânica Básica, nós dissemos que essa força da gravidade, ou a força do meu peso, é contrabalançada por uma força normal. Mas a natureza microscópica da força normal é justamente a repulsão entre as eletrosferas das moléculas que constituem os materiais, né? Bom, seria muito diferente se eu pensasse numa pessoa com uma massa muito maior que a minha, ou um objeto com uma massa suficientemente grande colocado sobre essa cadeira, se a cadeira iria impedi-lo de ir para baixo. Então, por exemplo, se nós pensarmos numa bigorna, talvez ou um pedaço de ferro, talvez de 10 toneladas, ou então de 100 toneladas, ou 1000 toneladas, será que essa cadeira suportaria a adição de tanta massa sobre ela? Então, essa massa exerceria um peso contra a cadeira devido à força da gravidade e, eventualmente, a estrutura da cadeira poderia não suportar determinado peso, né? Bom, o que eu teria que julgar, que elementos que eu deveria levar em consideração para avaliar se a cadeira suportaria ou não, né? Ao adicionar mais massa sobre a cadeira, eu estou adicionando força-peso, né? Então, quanto mais massa eu colocar,
maior vai ser essa força-peso. No entanto, a força normal, ela não vai ser acrescentada da mesma forma, porque essencialmente a força normal ela é exercida pela interação eletromagnética entre os átomos. Então, quanto mais massa eu colocar, mais força-peso eu vou ter, porque a massa sempre se adiciona. A massa é sempre positiva e sempre se adiciona. No entanto, ao colocar mais matéria sobre a cadeira, eu não vou estar adicionando da mesma forma a força eletromagnética que faz a repulsão. Então eu vou ter um desbalanço entre essas duas coisas, né? O que iria acontecer? Outro exemplo seria o caso de um elefante, né? Eu não preciso fazer esse questionamento pensando no objeto em cima do outro necessariamente. Um elefante ele tem um certo peso e a sua estrutura física tem que suportar esse peso, né? No caso, por exemplo, suas pernas, os ossos que compõem as suas pernas têm que ser fortes o suficiente para poder aguentar o seu próprio peso, né? Então, a quantidade máxima de peso que o osso pode suportar, todo o conjunto, músculos que compõem a perna do elefante, para pensar no quanto que isso poderia suportar, isso tem a ver com as ligações moleculares interatômicas entre os constituintes da perna, né? No caso, quem vai aguentar mais o peso são os ossos, né? Então, os ossos, a estrutura do osso, ele tem que ser forte o suficiente, com ligações eletromagnéticas intermoleculares fortes o suficientes para poder suportar o próprio peso do elefante, né? Nós temos dados de tanto do ponto de vista da biofísica quanto da própria história, né, da evolução biológica, que na Terra os seres, de modo geral, os dinossauros, jamais ultrapassaram o limite de 200 toneladas. Acima de 200 toneladas, nenhuma estrutura óssea pode suportar o próprio peso do animal, né, ou da estrutura. Prédios, por exemplo, nenhum prédio que não se baseie, cuja estrutura não se baseia em vigas metálicas, ele não suporta uma altura maior do que 150 metros, né? Esse é um limite. Então, qualquer estrutura de pedras, né? Que, digamos assim, seja oco por dentro para as pessoas habitarem, não suportaria uma altura maior que 150 metros, né? Então, assim, meio claro a gente pensar o que aconteceria se eu colocasse um elefante sobre esse elefante aqui, né? Então, se tivesse um outro elefante em cima desse, será que ele suportaria esse peso todo? Talvez até suportasse, mas e se eu colocar um elefante acima do segundo elefante? Então teria um terceiro elefante aqui, será que o de baixo lá vai suportar? O de baixo, a estrutura dele tem que suportar todo o peso o seu próprio peso e o peso dos dois que estão acima, né? E aí eu poderia perguntar quantos elefantes eu posso empilhar um em cima do outro, de tal forma que o elefante de baixo suporta todo esse peso, né? Então, é claro que nós vamos concluir que esse número é um número limitado, né? E o que vai acontecer se eu colocar um peso excessivo? Vai acontecer que a estrutura óssea não vai suportar, né, nem os músculos, né? Quer dizer, mesmo que o elefante fizesse força muscular para isso, não iria conseguir suportar e possivelmente os ossos quebrariam e o elefante se transformaria numa massa achatada, né? Então esse é o argumento, né? Quanto mais massa eu coloco, né, em cima de um objeto, mais eu adiciono força-peso, mas eu não consigo estabelecer um limite cada vez maior para as ligações eletromagnéticas entre átomos e moléculas. Mas o que isso tudo tem a ver com a produção de radiação pelo Sol?
né? Então, como que a compactação da matéria devido à ação da força gravitacional tem alguma coisa a ver com o Sol? Então, vamos lá. Vamos considerar os planetas, né? Os planetas seriam uma espécie de extrapolação com relação àquela pilha de elefantes que vimos agora, mas numa escala maior, né? Então, um planeta ele tem uma massa muito grande. Então, evidentemente, as massas que estiverem mais na parte central do planeta vão ter que suportar o peso das partes mais externas. Então, o grau de compressão que o interior de um planeta sofre devido a toda a massa, toda a sua massa, é seguramente maior do que muitos elefantes empilhados um em cima do outro. Então, há vários tipos de planetas, mas uma classe de planetas são os planetas rochosos, né? Nos planetas rochosos, as rochas têm que ter uma consistência molecular suficiente para aguentar a compressão da força gravitacional. Então, eu lembro que a força gravitacional para um corpo que tem um formato muito próximo do esférico, a força é orientada para o centro, né? No caso seria o centro do planeta. Então, a força da gravidade, ela de certa forma, quer que toda a massa do planeta vá para o seu ponto central. E isso não ocorre porque a força eletromagnética de interação dos elétrons das moléculas, dos materiais, suporta essa tendência, essa força que, se não fosse essa resistência, faria com que toda a matéria fosse para o centro, né? Contudo, é muito importante salientar e repetir se for necessário que quanto mais massa eu adiciono a um corpo, a força gravitacional aumenta proporcionalmente. A força gravitacional, essa força de compressão, ela vai ser proporcional à massa do sistema, do corpo, né? Agora, a força eletromagnética não aumenta na mesma proporção, né? O fato de eu colocar mais matéria num corpo, num sistema, não significa que a força de repulsão entre os elétrons, entre as eletrosferas, vai aumentar, porque essa força de repulsão, ela basicamente se dá eletrosfera a eletrosfera. Então, uma interação, vamos dizer assim, de poucos sistemas, né? Enquanto que a força gravitacional, que atua num determinado ponto no interior do planeta, se deve à soma de todas as massas. Agora, a força de repulsão colombiana pelas eletrosferas das moléculas, ela não se soma todas as cargas que existem no planeta, não se soma todos os elétrons que existem no planeta, é mais uma interação local, é mais os elétrons que estão mais próximos uns dos outros que vão exercer uma certa influência um em relação ao outro. Então, isso significa que quanto mais massa tiver um corpo, maior vai ser a força de compressão gravitacional, mas não vai ser tão maior assim a força eletromagnética de repulsão, de coesão da matéria, né? Bom, podemos pensar em corpos celestes cada vez maiores para ver o que acontece. Então, essa figura que está aparecendo aqui é uma figura de um planeta rochoso, né? Então, um planeta rochoso tem uma consistência um pouco diferente que planetas um pouco maiores. Teria uma outra classe de planetas que são um pouco maiores. No sistema solar, nós temos uma distinção muito clara entre esses planetas. Nós temos os planetas que nós chamamos de rochosos e aqueles que nós chamamos de gasosos. Os gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, a camada externa deles não é sólida, então é de gases, né? Mesmo assim, são corpos maiores do que os planetas rochosos e, portanto, os gases que estão ali estão com uma densidade muito alta, justamente pela compressão gravitacional. Mas, para esses planetas, a compressão da matéria no seu centro é muito maior do que no caso de planetas rochosos. Mesmo assim,
você tem que a força eletromagnética consegue resistir à compressão gravitacional. No entanto, se nós pegarmos um corpo celeste com uma massa significativamente maior que Júpiter, vai acontecer de que a compressão gravitacional não vai ser mais suportada pela força eletromagnética. A força magnética tem, digamos assim, uma intensidade limitada. Então, ao eu ter mais massa num corpo celeste, significa que a força gravitacional vai ser proporcionalmente maior, mas a força eletromagnética não. Então, vai chegar um momento, ou seja, um momento, o que quer dizer um momento? Um momento quer dizer um valor de massa. Para valores de massa maiores que um valor crítico, vamos dizer assim, a força eletromagnética não mais pode suportar a compressão gravitacional. Então, no centro desses corpos, vai acontecer uma coisa muito diferente do que no centro dos planetas. Então, bom, essa massa crítica, ela não se sabe exatamente qual é o valor, mas deve ser um valor que está entre a massa de Júpiter e a massa do Sol. Então, quando eu tenho um corpo celeste cuja massa é maior do que essa massa crítica, ele já não vai ser mais um planeta, ele vai ser uma estrela. E é o caso do nosso Sol, né? Então, o Sol é uma categoria de, digamos assim, corpos celestes, né? Em que a compressão gravitacional no seu centro, né, na sua parte mais central, é tão grande, que a força eletromagnética não pode suportar. Então, se a força eletromagnética não suporta a força gravitacional, o tipo de matéria que vai existir ali é um tipo de matéria diferente, porque os átomos e as moléculas vão ser esmagados. O que quer dizer isso? Quer dizer que a matéria que está ali, ela vai estar no seu quarto estado, que é o estado de plasma. E o que caracteriza o estado de plasma? O estado de plasma, ele é uma configuração de matéria em que os elétrons não orbitam mais em torno do núcleo. Ou seja, é um estado da matéria em que os núcleos dos átomos e os elétrons têm um movimento independente. Então, você tem uma mistura de duas sopas, uma sopa de núcleos e uma sopa de elétrons. Eles se movem em difusão, mas não conseguem estabelecer uma ligação. Ou seja, eu não tenho átomos constituídos, o pássaro não tem mais átomos, né? Então, quando você tem uma compressão muito grande, você também tem uma densidade de energia muito grande. Então, essa densidade de energia grande faz com que, bom, o Sol é feito basicamente de hidrogênio, né? Então, na parte central do Sol, a densidade de energia é grande o suficiente para fazer com que os elétrons tenham uma energia cinética maior que 13,6 eletronvolts. Ou seja, maior que a energia de ligação esperada, né, calculada ali pelo formalismo de Schrödinger, para o que o elétron deveria ter no estado fundamental de hidrogênio. Então, se a energia cinética dele é maior que 3,6 eletronvolts, isso significa que ele não pode ficar no átomo, ele não pode estabelecer uma ligação, né, entre partículas, digamos assim, entre o núcleo, ou o próton, né, no caso o núcleo do hidrogênio, e o elétron. Então, você vai ter uma sopa, elétrons e prótons, né? Porque eu estou me referindo à composição hidrogeniônica do Sol. Então, elétrons e prótons estão em movimento independente ali no seu interior, né? Bom, mesmo assim, mesmo a força gravitacional tendo superado a força eletromagnética, o Sol, a massa do Sol não está toda num único ponto, sem dimensão. O Sol ele tem um diâmetro mais ou menos regular, né? Então a gente olha para o Sol ou olha com um filtro adequado, né? E vê que o Sol tem um diâmetro, né? Então isso significa que mesmo a força gravitacional tendo superado a força eletromagnética, tem que haver uma outra força
que resiste à compressão gravitacional. Então, no caso de uma estrela, essa outra força que resiste à compressão gravitacional é a força nuclear forte. Então, nós temos o seguinte quadro. Os planetas são objetos celestes em que a força gravitacional pode ser contrabalançada pela força eletromagnética. Aí eu estou me referindo à interação entre as moléculas constituintes da matéria. E no caso de uma estrela, eu tenho que a força gravitacional supera a força eletromagnética. Mas ainda a força nuclear forte, ela pode contrabalançar a força gravitacional de forma que esses objetos, né, as estrelas, elas podem ter diâmetros definidos, né? Bom, na verdade, para objetos do tamanho do Sol, da massa do Sol, a força gravitacional ela começa a superar a força nuclear forte, ou seja, ela é tão intensa, que a força nuclear forte ela tem que fazer alguma concessão para a força gravitacional, né? Então, a configuração do sistema se dá de tal forma que, mediante interações nucleares, a matéria possa ocupar o menor volume possível, porque ela está sendo comprimida numa taxa muito grande. Então, na parte central do Sol, que se chama de núcleo da estrela, vai se dar um fenômeno que vai levar a matéria a um maior grau de compactação. E esse fenômeno é o que nós chamamos de fusão nuclear, né? É um fenômeno nuclear e isso vai levar com que a matéria ocupe um menor volume no espaço. Então, aqui está uma representação do que acontece no núcleo do Sol. É uma mera representação, porque aqui erroneamente está se colocando prótons e nêutrons como esferas, né, e elétrons também como esferas. Não existe suporte científico para dizer que prótons, nêutrons e elétrons são esferas, né? E o núcleo do hélio não é assim, ele é uma esfera também, uma esfera única, e então nós temos que ver isso aqui como uma mera representação. Mas o que acontece na prática no núcleo do Sol? Originalmente o Sol era feito de hidrogênio, né? No início dos tempos, quando o Sol surgiu, predominantemente hidrogênio. Então, as estrelas, de um modo geral, a maioria delas é feita de muito hidrogênio, simplesmente porque o hidrogênio é a substância mais abundante do universo. Então, é natural se pensar que o principal elemento constituinte das estrelas é o hidrogênio. Então, o processo de fusão nuclear solar, ele vai levar 4 núcleos de hidrogênio, inicialmente, como é hidrogênio, eu posso dizer que são 4 prótons. Então, ele vai tomar 4 prótons, inicialmente, e efetivamente transformar isso no núcleo de hélio. O núcleo de hélio é muito mais compacto de que 4 prótons se movendo independentemente, né? Então, esse processo como um todo vai fazer com que a matéria atinja um maior grau de compactação. Bom, só que para que 4 prótons se transformem em um núcleo de hélio, né, é necessário que 2 prótons, então o próton aqui está sendo representado pela cor vermelha e o nêutron pela cor azul. Então é necessário que 2 desses 4 prótons se transformem em nêutrons, porque o núcleo do átomo de hélio, que seria uma partícula alfa, tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então, nesse processo, 2 prótons vão ter que se transformar em 2 nêutrons. Mas nós já vimos qual que é o processo nuclear que faz com que um próton se transforme num nêutron. Então, isso é um tipo de decaimento beta, né?
Então, como que seria esse decaimento beta? Né? O próton, digamos assim, eu tenho 4 prótons inicialmente, mas 2 desses prótons vão se transformar em nêutrons, então vai aparecer 2 nêutrons aqui. Então, esse aqui seriam os 4 prótons e aqui seria o núcleo do hélio. Mas nós vimos que toda vez que um próton se transforma num nêutron, é gerado um pósitron, uma antipartícula do elétron, né? Então, no caso, como são 2 prótons que vão se transformar em 2 nêutrons, vão surgir 2 pósitrons. E para contrabalançar o momento angular dessa reação, também é previsto que 2 neutrinos sejam produzidos, né? Então, nesse processo são gerados pósitrons. Então, vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Na interação de 2 átomos, ou 2 núcleos de hidrogênio, 2 prótons, né, com a compressão gravitacional, um desses prótons vai se transformar num nêutron. E nesse processo vai surgir um pósitron, né? Aqui é a mesma coisa, só que o pósitron não está aparecendo aqui na figura, né? Bom, na verdade, o processo até chegar no hélio tem várias etapas, né? Então, se forma... isso aqui é uma das possibilidades, né? Então, se forma o que a gente chama de deutério, que seria a ligação entre um próton e um nêutron. Depois, isso se transforma num íon. Íon não, né? Um hélio 3, né? Que seria 2 prótons e um nêutron, né? E, finalmente, no hélio mesmo, né, que seria a partícula alfa, né? Mas no processo como um todo é gerado 2 pósitrons, né? Bom, esses pósitrons que são gerados, na verdade, numa taxa bastante intensa, porque a quantidade de prótons se transforma em nêutrons por segundo no Sol é inimaginável, né? Dá para calcular, mas é um número absurdamente grande. Então, esses pósitrons que vão ser formados, eles fatalmente vão encontrar 2 elétrons, né? Por quê? Porque isso está acontecendo dentro do plasma, e o plasma, eu tenho uma sopa de elétrons aí, então eu tenho uma grande abundância de elétrons. Então, eu vou ter, nesse caso, o encontro da antimatéria com a matéria, né? O pósitron, que é a antimatéria do elétron, encontra com o elétron. Quando eu tenho isso, uma partícula encontrando com uma antipartícula, a sua antipartícula correspondente, vai haver um processo que nós chamamos de aniquilação de pares. Ou seja, nesse processo, a massa dessas 2 partículas some e se transforma em radiação, né? Então, aqui na física nuclear, nós vamos abandonar o senso de conservação de massa, porque a massa pode ser convertida em energia. Isso, digamos assim, envolve uma energia grande. Então, sistemas de grande energia, eles são relativísticos também, né? Então, nós temos um fenômeno relativístico de transformação de matéria em energia, né? Matéria em radiação. Então, digamos assim, a quantidade de energia que eu tenho na forma de massa aqui é dada pela equação de Einstein, E igual a mc², né? Então, se eu for pegar a massa do próton e a massa do elétron, que são massas iguais, né? Somo, né? São 4, então. São 4 vezes a massa do elétron aqui. E multiplicar por c², eu tenho a quantidade de energia liberada que se transforma em radiação. Então, isso gera 2 gamas, né? Porque são 2 pares elétron-pósitrons. Vai gerar 2 gamas. Cada uma dessas gamas vai ter a metade da energia representado por mc², né? E isso equivale a aproximadamente 1 megaelectronvolts, um pouquinho maior que 1 megaelectronvolts. Então, vai aparecer essa radiação, esse fóton, né? Então, o que vai ser gerado da aniquilação de pares é um fóton, e esse fóton vai ter a energia de 1 megaelectronvolt, né? Então, para cada
núcleo de hélio formado, para cada partícula alfa formada, a partir da fusão de 4 prótons, eu vou ter 2 gamas sendo geradas com uma energia de 1 MeV. Então, nesse processo, nós vemos que o Sol é uma estrela cuja massa é suficiente para fundir o hélio, né? Então, ele produz o hélio. Então, ao longo da vida do Sol, ao longo dos seus 4,5 bilhões de anos, o Sol representou uma máquina de conversão de hidrogênio em hélio, né? Falando do ponto de vista atômico. Embora temos que ter a consciência de que na parte central do Sol não há átomos constituídos, né? Então, eu deveria estar falando converter próton em partícula alfa, mas é muito comum se referir isso de maneira atômica, ou seja, transformar hidrogênio em hélio, né? Então, o Sol é uma fonte de produção de hélio. Evidentemente, o Sol não emite hélio, todo o hélio formado fica lá mesmo, né? Então, vai ter uma hora também que a quantidade de hidrogênio que está diminuindo, né, continuamente, a quantidade de hidrogênio não vai ser mais suficiente para que o Sol brilhe. Então, vai acontecer um processo diferente, que é um processo digamos assim, entre aspas, morte da estrela, né? Então, a tendência é que o Sol se transforme numa gigante vermelha e que consuma os planetas que estão mais próximos dela, né? Mas isso está fora dos objetivos de agora desse vídeo aqui, né? Mas vamos voltar às gamas que são produzidas. As gamas são produzidas nessa faixa de energia, então, no MeV. Que tipo de gama é essa, né? Então, bom, que tipo de fóton é esse, né? Esse fóton, ele está na faixa gama do espectro. Então, é a faixa, digamos assim, mais energética do espectro eletromagnético, né? Então, aqui vamos lembrar um pouquinho do que é o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, ele foi, digamos assim, concebido como uma classificação a partir do eletromagnetismo clássico, né? Então, a partir de quando Maxwell estabeleceu que as ondas eletromagnéticas, né, são constituídas por oscilações dos campos elétricos e magnéticos e se propagam com a velocidade da luz, se entendeu que diversos tipos de radiação que o homem está sujeito ou que manipula são diferentes partes, né, de um todo maior, que é o que a gente chama de espectro eletromagnético. Então, por exemplo, as ondas de rádio, as micro-ondas, os raios infravermelho, a luz visível, os raios ultravioletas, os raios X e a radiação gama, todos eles são ondas eletromagnéticas, né? E do ponto de vista de partícula, né? Porque temos que considerar também a complementaridade entre onda e partícula, do ponto de vista de partículas, todos são fótons, né? Mas são fótons com diferentes energias. Quanto mais energético for o fóton, mais aqui pelo lado direito do espectro vai estar, né? E então, aqui seria do lado direito os fótons mais energéticos, que vão corresponder a frequências maiores, já que pela relação de Einstein E igual a hν, e menores comprimentos de onda, já que E igual a hc sobre lambda. Então, aqui eu tenho pequenos comprimentos de onda, grandes comprimentos de onda, grandes frequências, pequenas frequências, grandes energias de fóton e baixas energias de fóton, né? Existe uma questão muito importante, já que estamos tratando de física nuclear, é que como no lado esquerdo aqui do espectro nós temos baixas energias, vai ser muito difícil ver um fóton individual, eu detectar um fóton individualmente, porque esse fóton vai ter uma energia muito baixa. Então, para radiações na faixa das ondas de rádio, eu vou perceber essas radiações muito mais como ondas do que como partículas, né? Já do lado direito vai ser o contrário. Como eu tenho fótons muito energéticos,
é muito difícil ter uma quantidade muito grande de fótons, de tal forma a perder a noção da individualidade de cada um. E eu tenho uma energia muito concentrada em poucos fótons. Então, a característica que vai se sobressair, que vai ser mais evidente experimentalmente para radiações aqui de alta energias, vai ser o caráter de partícula, né? Então, vai ser possível, por exemplo, mensurar ou detectar a trajetória, por exemplo, de uma gama, né? Ou não bem a trajetória, mas um caminho por onde eu tenho uma grande interação da radiação eletromagnética, né? Bom, lembra aqui que aqui no meio está o espectro visível e que cada cor diferente também corresponde a uma frequência diferente, a um comprimento de onda diferente e uma energia de fóton diferente, né? Bom, o interessante dessa figura é que ele nos dá uma escala em eletronvolts aqui para a energia dos fótons correspondentes, né? Então, 1 mega electronvolt, né, significa 10 a 6 electronvolts. Então, 10 a 6, ele está aqui, ó. Então, 10 a 6 já pertence à faixa gama de radiação, né? Então, é uma radiação mais energética, por exemplo, do que os raios-x, né? Bom, o Sol produz, então, essencialmente radiação gama. Contudo, nós vamos ver mais para frente que a radiação gama ela é cancerígena porque ela é capaz de ionizar átomos, né? Então, acontece que se o Sol emitisse radiação gama, né, se saísse do Sol radiação gama, não seria possível vida na Terra. Na verdade, a gente olha para o Sol ou aponta instrumentos de medidas para o Sol, como espectrômetros, e o que nós vemos não é emissão de radiação gama, mas emissão de radiação em torno do visível. Então, como que é isso? Como que o Sol produz gama, mas ele emite da sua superfície radiação na faixa do visível? Então, para entender isso, nós temos que levar em conta que o Sol é muito denso e que as gamas geradas elas vão interagir com a matéria que compõe o Sol. Então, como eu tenho ali no núcleo do Sol um estado de plasma, digamos assim, possível a radiação gama interagir com prótons e nêutrons que estão ali em movimento independente e, vamos dizer assim, trocar energia com esses prótons e elétrons, né? E também as próprias partículas alfas que estão aí, que foram formadas a partir da fusão. Um desses tipos de interação é o efeito Compton, né? Então, digamos assim que o fóton ele tem quantidade de movimento e tem energia, então interage com prótons, elétrons e alfas e troca energia com essas partículas, né? Com esses objetos quânticos. E em função disso, podemos dizer assim que a gama perde energia. Na verdade, o que acontece é que no processo a gama some e aparece um outro fóton com uma energia menor, né? É possível também em algumas interações, é possível outras, por exemplo, quando esse fóton, né, já com menos energia interagir com as camadas mais externas do Sol, é possível também a realização de efeito fotoelétrico, porque nas camadas mais externas do Sol eu posso ter sim átomos constituídos, eu posso ter elétrons orbitando em torno de prótons, por exemplo, né? E essas gamas ou eventualmente fótons com menor energia, que já perderam uma certa energia até chegar ali, interajam com esses átomos por efeito fotoelétrico e continua perdendo energia, né? Então, o fato é que quando as gamas são geradas aqui na parte central,
até elas chegarem na superfície, elas vão interagir muito e vão perder muita energia, né? Não se sabe com precisão, mas se estima que isso leva muito tempo, né? Então, a quantidade de vezes que um fóton interage é enorme, né? E que o fóton, efetivamente, né, se podemos dizer assim, na verdade, nas interações o fóton some e aparece outro fóton, mas vamos chamar de mesmo fóton, né? Então, nesse processo como um todo, esse fóton poderia levar até centenas de milhares de anos para emergir na superfície do Sol. E, evidentemente, nesse processo, o fóton vai perder muita energia, de tal forma que ele é produzido na faixa gama, mas quando ele emerge da superfície do Sol, ele já está próximo da faixa do visível, se não dentro da faixa do visível, né? Na verdade, digamos assim, o espectro de emissão de radiação pelo Sol é muito próximo do espectro de corpo negro, né? Não é exatamente igual ao que é previsto pelo corpo negro, mas é muito próximo, né? De tal forma que talvez no sistema solar o Sol seja o objeto real mais próximo possível de um corpo negro, né? Então, daí é interessante notar que um corpo negro não é necessariamente negro, ele pode brilhar, né? Depende, na verdade, da temperatura que a sua superfície estiver, né? Então, a teoria de Planck para emissão do corpo negro, ela prevê que o espectro de emissão de qualquer corpo, né, que se aproxime, tem as características de um corpo negro, vai depender da temperatura da sua superfície, né? A temperatura da superfície do Sol é entre 4.000 e 5.000 graus, né? Então, o espectro de emissão do Sol ele é muito próximo do corpo negro para essa temperatura superficial. E esse espectro de emissão não tem nada a ver com a temperatura do núcleo, ou do centro do corpo. O que vale é a temperatura da superfície, né? Então, o perfil do espectro de emissão do Sol é mais ou menos o que está colocado aqui. Aqui está um pouco mais suavizado, um pouco mais tremido isso aqui, mas é mais ou menos assim. E boa parte desse espectro está na faixa do visível, né? Aqui está indicado, né? Então, cerca de quase 40%, digamos, da energia em forma de radiação liberada através da superfície do Sol é na faixa do visível. Então, por isso que nós vemos o Sol, né? Se não fosse no visível, o Sol seria invisível. Então, tem estrelas que têm mais massa que emitem. Então, bom, se tem mais massa, vai produzir, digamos assim, liberar mais energia, vai produzir mais radiação, vai ser mais quente, né? E sendo mais quente, de acordo com a teoria de Planck de radiação do corpo negro, vai emitir em outra faixa do espectro, vai emitir numa faixa de fótons de energia maior. Então, tem estrelas que emitem o máximo de emissão se dá no raio-x, outros se dá no ultravioleta, né? Outras até no infravermelho, são estrelas já no final do seu processo de seu ciclo, né? de ativação. Mas o Sol, ele é, digamos assim, centrado na faixa do visível. Então, por isso que o Sol ilumina, é por isso que as plantas na Terra realizam fotossíntese. Mas observem bem que uma parte do que o Sol emite está no infravermelho, né? Que é essa parte aqui, uma boa parte é no infravermelho, e uma parte também no ultravioleta, né? Então, como o Sol emite no ultravioleta, logicamente, aqui na superfície da Terra, chega um pouco de radiação ultravioleta, né? Então, é por isso que nós podemos ter problema de câncer de pele, porque a radiação violeta, como vamos ver à frente, é uma radiação ionizante. Podemos ter câncer de pele se ficarmos muito expostos ao Sol, né? Felizmente, a atmosfera da Terra
conta com uma camada, né, uma camada em que há bastante gás ozônio, que é o O3, e o ozônio ele tem a capacidade de absorver boa parte da radiação ultravioleta que chega na Terra, né, fazendo com que a quantidade de radiação ultravioleta que chega na superfície da Terra seja muito menor do que a quantidade que chega no topo da atmosfera, né? Mesmo assim, a radiação ultravioleta oferece riscos e por isso que o chamado buraco na camada de ozônio era uma preocupação muito séria e parece que isso está sendo remediado, né? Bom, aqui falar um pouco sobre diferentes tipos de estrelas, porque ainda nós podemos continuar imaginando corpos com massas ainda maiores, né? O Sol não é classificado como uma estrela de mais massa no universo. Tem estrelas que têm massa muito maior que a do Sol, né? Então, bom, o Sol, a massa que o Sol tem é capaz de fundir o hélio, mas não é capaz de fundir elementos mais pesados da tabela periódica. Mas há estrelas que têm uma massa muito maior que a do Sol que são capazes de fundir carbono, por exemplo, né? Então, bom, é difícil você estabelecer um limite dizendo assim, se a massa for maior que um certo valor, a estrela funde carbono, por exemplo, porque se a massa for pequena, ela pode fundir carbono por um tempo curto na vida da estrela. Se a massa for um pouquinho maior, um tempo um pouco maior. Então tem uma questão temporal aí envolvida também. Então teria que se usar um critério que não foi muito bem estabelecido ainda. Digamos assim, se a estrela produzir mais de 1 bilhão de anos o carbono, então ela é classificada como uma estrela que funde carbono, né? Então nós não temos um critério muito bem definido para isso, mas digamos assim, grosseiramente falando, estrelas teriam que ter uma massa ao dobro do Sol para poderem começar a fundir quantidades apreciáveis de carbono, né? E tem estrelas, lógico que quanto maior a massa de uma estrela, maior vai ser os núcleos, né, mais pesados nos seus núcleos que ela pode fundir. Então tem estrelas que podem fundir o ferro, por exemplo, que é bem mais pesado do que o carbono, tem uma massa atômica bem maior que a do carbono. Então, digamos assim, em torno de 8, né, se for a massa da estrela, ela já vai ser capaz de fundir quantidades apreciáveis de ferro. No entanto, nenhuma estrela no seu processo de vida normal consegue fundir urânio, por exemplo. O urânio é um dos elementos que está lá no final da tabela periódica, né? O seu núcleo é muito pesado, né? Tem 92 prótons e normalmente mais de 200 nêutrons. Então, quer dizer, mais de 200 nêutrons não, mas a sua massa atômica seria maior que 200, então a soma de prótons e nêutrons maior que 200, né? Então é muito mais pesado que o ferro, cuja massa está da ordem de 56, né? E os processos que podem fundir urânio, veja bem, no Big Bang, nenhum dos elementos da tabela periódica foi criado, exceto os primeiros, né? O hidrogênio e o hélio em quantidades apreciáveis e o lítio e berílio em quantidades muito pequenas, muito menores do que existe até hoje. Então, tirando hidrogênio e hélio, a grande mais de 99% dos átomos dos outros elementos da tabela periódica toda, ou seja, praticamente toda a tabela periódica, é oriundo da fusão nuclear no interior de estrelas, né? Então, não imaginem que os elementos presentes na Terra, nos outros planetas, eles se originaram no Big Bang, que isso não aconteceu. Então, eles se originam no núcleo das estrelas. Contudo, no seu ciclo de atividade normal, uma estrela ela não consegue fundir elementos mais pesados que o ferro.
há alguns próximos do ferro, mas não em quantidades muito apreciadas para aqueles elementos que são muito mais pesados que o ferro. Mas esses elementos mais pesados, eles são frutos de explosão de supernovas, né? Supernovas são estrelas de primeira grandeza, as estrelas que têm maior massa possível, né? Uma faixa de massa que é a maior possível, e essas estrelas, no fim do seu ciclo de fusão, quando elas tiverem fundido quase todo o ferro que é possível fundir, elas frequentemente, né, comumente, elas explodem. Então é uma explosão de uma energia muito grande e que proporciona uma densidade de energia muito grande, e isso é capaz de fundir elementos ainda mais pesados, inclusive o urânio que tem na Terra, né? Então, o fato de haver urânio na Terra significa que o sistema solar ele foi gerado da explosão de uma supernova. Então, essa explosão de uma supernova deve ter acontecido há 4,5 bilhões de anos do Sol, que é a data que se estabelece para a idade do Sol, né? Então, o Sol tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Então, digamos assim, entre 5 e 4,5 bilhões de anos atrás, houve uma explosão de uma supernova que havia aqui, neste local, e que gerou todos os elementos que existem na Terra, todos os elementos da tabela periódica, né? Então é possível reconhecer, é possível ter sistemas solares que não têm nem carbono, nem ferro, nem neônio, nem sódio, né? Só tem hélio e hidrogênio. É possível a existência de sistemas solares. São sistemas solares de pequena massa, né? Bom, um exemplo de uma supernova, ou daquilo que se acredita que seja uma supernova, que tenha massa suficiente para que ocorra uma explosão desse tipo, se nós formos olhar para as Três Marias, que também é conhecido como Cinturão de Órion, né? Não sei se vocês aprenderam a reconhecer a figura do Órion no céu, mas no cinturão dele tem 3 estrelas que são as Três Marias. Então, a estrela do meio é a Unilã. Então, a Unilã tem massa suficiente para ser considerada uma supernova. Então, a massa dela, bom, há estimativas apenas, não há como medir com uma precisão muito grande a massa dela, mas a estimativa é que seja pelo menos 30 vezes maior que a massa do Sol. Provavelmente mais, provavelmente 40 ou 50 vezes a massa do Sol, né? Então, essa faixa de massa, ela já está na faixa da supernova, são estrelas de primeira grandeza, né? É lógico que ela está muito longe do Sol, do nosso sistema solar, e por isso que ela não é vista de maneira tão grande assim, né? Tão evidente no céu. Mas assim, quando uma supernova explode, é muito difícil de prever, né? Então é possível que a qualquer momento ela exploda, ou é possível que demore bilhões de anos, né? É possível que ela já tenha explodido, porque como ela está a muitos anos-luz de nós, demora também muitos anos-luz, eu não recordo exatamente quantos anos-luz, né? Mas talvez centenas de anos-luz, né? Ou dezenas de anos-luz. Então vai levar também o tempo em anos correspondente a essa distância para a luz que ela emite chegar aqui. Então, uma vez que ela exploda em algum momento, nós vamos sentir isso aqui na Terra muitos anos depois, né? Contudo, é muito interessante dizer que há registros na história sobre a explosão de supernovas, e quando isso acontece, dependendo da intensidade da explosão, que é muito difícil de prever também, se isso acontece durante a noite pode se transformar em dia. E dependendo da estrela, das suas características e como que foi a explosão, que é um fenômeno caótico também, dependendo de como isso acontece, essa estrela pode ficar por dias ou semanas ou meses como a estrela mais brilhante do céu, e
é possível, né? Não é que vai acontecer, mas é possível que a sua luminosidade por meses permaneça maior que a da Lua, né? Então, seria muito interessante porque nós teríamos, digamos assim, noites muito claras, né? Bom, agora nós podemos imaginar o seguinte: se nós temos objetos que são classificados e têm características diferentes dependendo da sua massa, será que se eu pegar um objeto com uma massa grande o suficiente, será que a força gravitacional não superaria a força nuclear? Porque a força nuclear também é uma força de interação local. Ela tem um alcance muito curto, mais curto ainda do que a força eletromagnética. Então a interação é basicamente é, nucleon a nucleon, né? Partícula a partícula. Então, se eu tiver considerar corpos de massa cada vez maior, é possível que uma hora a força nuclear forte não consiga mais contrabalançar a compressão gravitacional. E, então, o que acontece? Bom, na natureza somente existem, né, só foram descobertas, né, talvez não existam outras forças, quatro forças, né? A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, né? E delas, nesse tipo de interação, a mais forte é a nuclear forte, né? A nuclear fraca, o nome já está dizendo, né? Ela não seria capaz de sustentar a compressão gravitacional de uma estrela. Então, se o corpo tiver massa suficiente, ou seja, uma faixa de massas maior que a massa das supernovas, não vai haver nenhuma força que possa superar a força gravitacional. E lembrando, a força gravitacional quer que toda a massa vá para um ponto único. E, de fato, existem objetos que têm essa característica, têm massa tão grande, que nem a força nuclear forte é capaz de aguentar, né? Então, toda a massa desses corpos se encontram no que a gente chama de singularidade, num único ponto. Então, são corpos sem dimensão. Eles não têm largura, não têm altura, não têm profundidade, né? Então, mesmo estando no espaço tridimensional, ou tetradimensional, porque nós temos que considerar a relatividade geral nesse caso, são objetos pontuais, né? E esses objetos nós denominamos de buracos negros, né? Então, esse seria o último tipo de objeto, né? Então, se é um objeto que a força gravitacional ela supera qualquer outra força, não tem nenhuma outra força para contrabalançar, e ele se torna uma singularidade, ou seja, toda a massa se concentra num único ponto, né? Embora os buracos negros sejam caracterizados por um raio que é chamado de raio de Schwarzschild, que ele apenas indica qual que é a distância máxima, quer dizer, a aproximação máxima que a luz pode ter, né, que a radiação eletromagnética pode ter do centro, de tal forma a poder escapar desse centro gravitacional, né? Então, além desse raio, mesmo a luz não conseguiria escapar da atração gravitacional, porque a gravidade deforma o espaço-tempo e a radiação segue a curvatura do espaço-tempo, né? Então, isso que seria os buracos negros. E aqui nessa figura é apenas uma representação. É lógico que o buraco negro é tridimensional, então não daria para ver aqui esse centro aqui. Isso aqui seria uma representação do raio de Schwarzschild, né? Mas a massa está toda concentrada aqui num ponto central. Mas imagina isso aqui como sendo uma esfera, né? E aqui está sendo representado a distorção do espaço-tempo, né? Na verdade, não seria possível ver um corpo negro, um buraco negro, mas normalmente os buracos negros estão perto de massas, né, de nebulosas, de outros planetas, de outros sistemas. Então, em diversas circunstâncias, são objetos muito brilhantes, porque eles, com a sua força gravitacional, atraem a matéria que está em torno,
e vão acelerar essa matéria. E a matéria acelerada emite radiação. Então, aqui em torno vai ser medida a radiação, né? Então, que faz com que um braquiano pode ser um corpo bastante brilhante. Bom, em geral, esses são os pontos que nós temos. Nós quisemos dar uma noção geral de como que se dá a fusão nuclear e como que isso é tão importante, né, na existência humana, na existência da vida, porque a reação nuclear de fusão é que é responsável pela, digamos assim, o brilhar das estrelas.